A família Moto Z Play da Motorola sempre teve seu destaque no mercado. O primeiro Moto Z Play trouxe um bom desempenho, né, com uma bateria muito boa. O segundo Moto Z2 Play, né, ele trouxe um design um pouquinho diferenciado em relação à primeira geração. Ele era mais fino, ele era um pouco mais potente, mas perdeu em bateria, né? E agora nós temos o Moto Z3 Play como representante da marca para 2018. E olha, eu tenho algumas coisas a dizer sobre ele. Eu acho que... Bom, vocês vão ver nessa análise. O visual do Moto Z3 Play certamente é um dos principais diferenciais em relação aos outros modelos da família. A gente vê que ele voltou com acabamento em vidro e tá realmente muito bonito, né? Ele tem a câmera traseira dupla aqui na parte superior, aqui na parte inferior tem ainda os conectores para os Moto Snaps, né? E além de um microfone aqui na parte também de baixo. O flash continua sendo dual tone, né? Tem duas câmeras traseiras, então tá realmente bem legal. Ele não tem aquele mesmo efeito do vidro traseiro como a família Moto G6 possui, né, que é um vidro 3D que eles chamam. Esse daqui é tipo um espelhão mesmo, um espelho, você olha assim, você consegue se ver refletido muito bem, né? É um destaque, ele é realmente um telefone bem sóbrio, tá certo? Na lateral aqui a gente vê que a empresa colocou o leitor métrico nessa posição por conta da tela nova, da nova proporção, com maior aproveitamento da superfície frontal, não é? Então a gente tem uma tela muito grande aqui de 6 polegadas, tá certo? E como não tem espaço para um leitor métrico aqui, colocaram aqui na lateral. Tem os botões de volume mais e volume menos. Na parte superior você tem outro microfone e também a gaveta para chips, né? No caso é uma gaveta híbrida. Você tem aqui ainda na lateral direita o botão Power, tá certo? E também na parte inferior a conexão USB tipo C. Ele não tem conexão P2 e eu acho que é uma das principais perdas desse telefone. A conexão P2 faz diferença, sim, tem muita gente que usa. Eu gosto de usar a conexão P2. Se você perder aquele adaptador que vem na caixa, é um problema. Eu vou falar melhor disso aí depois, mas o design realmente mudou bastante. Ele está bem premium, está muito legal. Outra perda que você vai perceber, né? Você tem aqui embaixo o logotipo da Motorola, beleza, um microfone, e em cima você tem o speaker e a câmera frontal. Mas cadê o flash de LED? Ele tinha um flash de LED nas gerações passadas, né? No Z1 e no Z2. Nesse caso ele perdeu, muito provavelmente por causa da questão do Moto Z3, né? Que o Z3 ele é muito parecido com esse cara aqui. O Z3 ainda não chegou no Brasil e não sabemos se vai chegar ainda. Mas perdeu e eu acho que também é outra parada aí que fazia diferença. Mas sobre o design dele, é realmente gostoso de pegar, ele é relativamente fino, dá para você pegar na boa, né? Ele apesar disso tem uns cantos um pouco mais retos, mas não é muito escorregadio na mão, certo? É bem difícil, dentro das limitações do vidro, vamos dizer assim, né? Não tive muito problema com riscos também na parte traseira. Ele gosta de uma marquinha de dedo, não sei se vocês conseguem ver aí, mas ele realmente gosta bastante de marquinha de dedo. É complicado, mas sobre essa posição desse leitor métrico aqui, vou falar bem a honestidade para vocês aqui. Se não tivesse o leitor, o logotipo da Motorola aqui na frente, dava para colocar o leitor ali. Colocando o leitor ali, você não tinha um problema que eu tenho com frequência de pegar o celular assim só para olhar a hora, né, por causa da mototela, e sem querer esbarrar no leitor métrico e acender a tela. Acontece várias vezes, você esbarra sem querer, ele liga a tela, né? Ele desbloqueia a tela. Não é tipo assim, eu vou tirar do bolso aqui só para colocar em cima da mesa. Filho, você vai acabar muito provavelmente esbarrando no leitor e vai acabar desbloqueando, tá certo? Mas de qualquer modo, é um telefone legal. O telefone tá bonito pra caramba, muito mais bonito que as duas outras gerações. Certamente tá bem legal, você vai gostar, a construção dele é firme. Você sente que ele passa uma certa segurança para você. Tá realmente bem legal. O aproveitamento frontal também tá bem interessante. Tá certo? Quanto ao design, eu realmente não tenho muito o que dizer. Tá bem bonitão mesmo. Tá legal. Só essas questões do leitor métrico, né? E da falta do P2 do flash de LED aqui em cima. Mas o design tá bem interessante.
Vamos falar agora desse display de 6 polegadas dele, que está realmente muito legal, cara. Ele é uma tela AMOLED, tá? Ele tem uma tela AMOLED de 6 polegadas, com resolução Full HD, proporção 18:9, ou seja, 2160, aliás, por 1080 pixels. É uma resolução muito boa, você não tem problemas nenhum, a tela também é muito legal, você não tem problemas com ângulos de visão, tá certo? O contraste dela é bem legal. Eu achei que as cores são um pouquinho puxadas para amarelo, ela é um pouco puxada para amarelo, sim. Por exemplo, vamos mostrar aqui para vocês, a barra a central de ações, né, do celular, ela é translúcida, ok? Mas ela o tom branco dela era para ser puxado para branco, mas é um pouquinho puxado para amarelo. É uma característica dos displays AMOLED, que em compensação, né, em troca, você tem uns tons pretos, realmente pretos. Por quê? Ele apaga os pixels da região escura, para você realmente ter algo preto de verdade, né? Enquanto então você tem pretos reais, você tem brancos menos reais. Essa é uma tela boa para consumo de mídia. Você vai sentir que para assistir, por exemplo, as séries, ver seus vídeos no YouTube, para usar o telefone no geral, ela é uma tela muito boa, tá ok? Mas você vai ter, se você for fotógrafo, for querer fotografar e ter cores reais, certo? Você quer ver a cor realmente aqui, a cor que você está vendo ali fora, a cor que você quer ver aqui, não é essa tela para você. Essa é uma tela um pouco amarelada, não vai agradar todo mundo, né? Não vai agradar todo mundo, mas a maioria das pessoas que só pensa em consumo de mídia e redes sociais vai adorar essa tela, certo? Vai adorar essa tela, que ela é realmente bem bonita e estoura um pouco as cores para um tom mais forte, certo? Acontece, a tela é bem legal, ângulo de visão bem legal, mas realmente o branco tende a puxar um pouquinho para o amarelo, tá certo? Não tem nenhum problema com essa tela, super tranquilo. Ele tem como concorrentes aí, por exemplo, o A8 Plus e o Zenfone 5. O Zenfone 5 tem uma tela Super IPS Plus, ela é uma cor branca de verdade, mas em compensação o preto, quando você está no escuro, você vê que é um pouco puxado para o cinza escuro, né? Mas você está usando normal, você não vê essa coisa. Mas o A8 também tem essa questão da tela AMOLED, que é um pouquinho puxada para amarelo. Mas para consumo de mídia é bem legal essa tela, tipo, assistir Netflix, sabe que está aquelas cenas escuras no Netflix? É bem gostoso de assistir nessa tela aqui, tá certo? De qualquer modo, uma boa tela, 18:9, bem legal, o primeiro da linha Moto Z com essa proporção. Tá ocupando boa parte da superfície frontal, tá bem legal nesse telefone aqui, tá certo? Tá bem aproveitado, tá bem legal, gostei dessa tela. Vamos falar da performance do Snapdragon 636 presente no Z3 Play. O Z3 Play tem aí, aliado a esse processador, 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento. Existe uma versão de 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Essa é de 4,64. Nessa aqui é a versão mais barata, né? Ela é na cor azul. Na cor preta é a versão de 628. Mas como é essa daqui, vamos falar dessa daqui. Sobre a execução, execução de aplicativos, jogos, você não vai ter nenhum problema. O Snapdragon 636 ele é um excelente processador intermediário. Ele é um derivado do Snapdragon 660, que já foi por si só um derivado do Snapdragon 821, né, um dos principais processadores do ano retrasado, 2016. É um chip que entrega muito boa performance para redes sociais, sobrando para execução de jogos e de jogos mais leves, jogos mais pesados. Os jogos mais pesados, vamos supor aqui, vamos chutar aqui para vocês, vamos tentar te explicar. Você vai jogar PUBG no médio, tá? Você vai conseguir rodar Asphalt no médio, no alto, assim, sabe? Querendo entre as mais altas, não necessariamente no mais alto. Vai rodar bem, tá certo? Os jogos mais pesados. Não vai ser aquela performance. Os top de linha, claro que se sobressaem. Esse cara aqui, ele é um chip intermediário, tenha em conta isso. Mas ele vai entregar o que ele consegue e é realmente muito bom, tá? A performance desse cara é bem legal, você não vai ter nenhum problema com a execução de aplicativos e de jogos
O máximo que vai acontecer é você precisar reduzir um pouco a qualidade gráfica para poder conseguir ter uma performance mais legal, né? Vai na configuração do jogo e reduz a qualidade gráfica. Mas já o multitarefa, os 4 GB de RAM, assim como aconteceu lá no Moto G6 Play, para mim fez falta. Não tem um gerenciamento legal aqui. Exatamente o mesmo caso do Moto G6 Plus e do Zenfone 5. Faltou um pouquinho de otimização de RAM. Você vai manter no máximo 6, 7 aplicativos abertos. Com outros telefones concorrentes, como o caso do A8 Plus, eu consigo deixar todos os aplicativos que eu estou usando ali suave, que ele não engasga, ele não... Cara, eu fiquei de cara, porque como eu estou acostumado com esses que estão faltando gerenciamento, nesse caso aqui, nos outros telefones que eu já usei com 4 GB de RAM, naquele cara ali eu fiquei surpreso, porque no A8 ali tá indo legal. Aqui faltou. Né? Por mais que seja uma interface supostamente mais limpa, ainda existem modificações, falta um pouquinho de gerenciamento, sim, mas tá legal, tá certo? É o suficiente. Faltou um pouquinho mais, mas é o suficiente. Esse pouquinho a mais seria excelente, né? Mas você entendeu o que eu quis dizer. É uma boa performance, ele vai entregar muita potência, sem sombra de dúvidas. As câmeras do Moto Z3 Play é uma boa evolução à geração passada, isso você não tenha nem dúvidas. É uma câmera traseira dupla de 12 megapixels com abertura f1.7 e uma secundária de 5 megapixels que não tem especificação sobre o que ela faz, muito provavelmente é só para auxiliar no efeito bokeh. Na parte frontal, aliás, aqui tem um flash duplo de 2 tons, ok? Na parte frontal, uma câmera frontal de 8 megapixels com abertura f/2.0, sem flash de LED. Faltou o flash de LED aqui que tinha nas 2 gerações anteriores. É um recurso a menos que faz falta. Né? Se você está acostumado a ter esse flash de LED dos outros 2 telefones, as 2 gerações passadas, você vai muito provavelmente sentir falta desse cara aqui. Mas falando sobre a qualidade das fotografias, eu senti que a câmera traseira realmente tem uma evolução. Ela é inferior para fotos a outros concorrentes, né? É um pouquinho inferior, não muito, é um pouquinho inferior na qualidade de nível de detalhes, no HDR, mas entrega uma boa fotografia, né? Não é o que outros conseguem entregar, mas é uma boa fotografia. O efeito bokeh aqui é feito com essas 2 câmeras, muito provavelmente a segunda só existe apenas para o efeito bokeh, né? O modo retrato, que é aquele que desfoca o fundo e deixa apenas o objeto ou a pessoa em prioridade. Faz uma foto legal desse tipo. A gravação de vídeo, entretanto, já sai melhor nesse cara aqui, né? Os vídeos aqui são mais legais, são mais estáveis, mais bem definidos, tem um controle de branco bem legal. O que faltou nesse caso é a gravação de vídeo. O microfone não tá legal, ele dá uns estourados, né? Ele dá uns estalos durante a gravação do vídeo, o que me deixou um pouco curioso, querendo entender o porquê disso. Porque teoricamente são vários microfones aqui para auxiliar na captação do áudio. São vários microfones mesmo, né? Então tem pelo menos uns 4 só de eu olhar aqui agora, né? E a captação de áudio não deveria ser ruim, tá? Então ele dá uns estalinhos somente na gravação de vídeo. Na chamada você não sente nenhum problema. Sobre a câmera frontal, também muitos bons resultados, supera uns concorrentes, mas é inferior a outros. É uma boa câmera frontal, um bom nível de detalhes, você vai ter bons resultados sim, você vai conseguir colocar suas fotos nas redes sociais super tranquilamente. Não tem muitos problemas na câmera frontal. Eu achei que ficou devendo mesmo só na parte de fotografias da traseira e no áudio da gravação de vídeo, tá ok? Mas os resultados são bem legais, as fotos de dia são muito boas, tem bom nível de detalhes, etc, bom nível de cores. À noite, é óbvio, a qualidade cai um pouco, vocês estão vendo aí alguns exemplos, né? E o flash de LED frontal faz falta aqui, faz falta sim. É um recurso que tem gente que gosta de usar, tá de noite, tá numa balada, sei lá, tá em casa, tá escuro, quer tirar uma foto, então faz falta.
De resto, mas assim, num geral, ele entrega boas fotografias, em alguns casos superior a concorrentes, e em outros inferior a concorrentes. Então, assim, eu diria que é uma câmera na média. Não tem muitos problemas e não tem muitos, né? Então, ela está bem equilibrada, digamos assim. Aproveitando o gancho do áudio, então, só a parte dos vídeos aí a gente tem aquela questão, né? Dá umas pipocadinhas, dá umas estouradinhas. Para chamadas, o microfone vai bem. Falando sobre a saída de som do telefone, ele tem apenas uma saída na parte superior, né? Que serve também para chamadas. É a mesma saída. E ele é um pouquinho baixo. Não é muito alto. Ele tem um som muito equilibrado, bem legal, bem gostoso, né? Você escuta super tranquilo, ele é totalmente bem equilibrado, desde o 0 até uns 90%, muito bem equilibrado. Mas já passou dos 90 aí, a gente sabe que devido a limitações do tamanho da caixa, os agudos e os médios sobressaem, ok? Mas ele é um pouco baixo, no geral o som é um pouco mais baixo que de outros telefones. Para ser melhor, é claro, vou bater nessa tecla de novo. Faltou uma saída aqui embaixo. Já que eles tiraram a saída a porta P2 do fone de ouvido daqui, eles poderiam ter inserido uma segunda saída de som aqui na parte inferior, né, para poder entregar um som estéreo e aprimorar ainda mais a qualidade sonora que o celular entrega, tá? Então, por si só, a caixinha de som do telefone ela é um pouco mais baixa, mas entrega, num geral, a qualidade muito boa. Não tem, assim como em outros casos, a tecnologia Dolby, tá certo? Em outros telefones da Motorola, a gente tinha o Dolby para gerenciamento e equalização do som. Não é o que acontece aqui. Tá vendo isso aqui? Eu tenho um ódio mortal para esse tipo de adaptador. Como eles tiraram a porta P2 da parte inferior do celular, eles tiveram que enviar na caixa um adaptador USB-C para P2, certo? Isso aqui você perde muito fácil isso aqui. Você tem que ter muito cuidado para não perder. Olha o tamanho desse cabo aqui. Me fala qual que é a chance de você não perder um bagulho desse. É muito difícil, né? Aí você tem que ficar andando com esse treco, conecta aqui, aí você tem essa saída P2, você vem, coloca o fone de ouvido e beleza, dá para você ouvir normalmente. Funciona com fone de ouvido que não sejam que vem na caixa, né? Deixa eu só colocar aqui para vocês verem. Funciona, por exemplo, se eu pegar um fone de ouvido do A8 e colocar aqui, vai funcionar normal, tá? Ele é só um adaptador para transformar a saída do celular na ponta padrão do fone de ouvido, tá certo? Então ele fica assim, ok? Mas falando sobre o fone de ouvido que vem na caixa, ele é um fone de ouvido muito bem construído, totalmente, você sente que ele passa uma segurança muito legal, ele é bem confortável, muito bem confortável, ele encaixa legal no ouvido, né? Você consegue encaixar, ele tem um encaixe muito bom no seu ouvido, dentro do seu ouvido. Cabo flat, né? Então é mais difícil dele estragar, ele dá um problema estragando. A qualidade sonora é uma boa qualidade sonora, melhor do que a do G6 Play, melhor do que a do G6 Plus, do fone de ouvido, né, da família G6 no geral. É o mesmo fone de ouvido que veio no Moto Z2 Play, que entrega uma boa qualidade de som, sim, mas eu acho que o fone de ouvido, por exemplo, da Asus é um pouco melhor. O fone de ouvido da Asus é um pouco melhor. Quanto aquele ele perde em qualidade de construção, ganha em qualidade sonora. Esse daqui ganha em construção, mas perde um pouquinho em qualidade sonora nos graves. Tá? Os médios e os agudos vão bem, os graves aqui também são bons, mas perde um pouquinho para o Zen-Ear Pro, que é o nome do fone de ouvido do Zenfone 5. Mas é um bom fone de ouvido, uma boa qualidade sim, entrega um bom som. Mas se você quer a melhor experiência de áudio, compre um fone de ouvido à parte. Nenhum desses fones de ouvido de caixinha vai entregar um som tão bom quanto um fone comprado à parte. Geralmente os fones à parte têm mais qualidade sonora. Para reforçar então, o telefone tem um bom áudio, mas é um pouco baixo. Faltou o P2. Odeio essa porcaria desse adaptador. E o fone é uma qualidade legal. Quanto à duração de bateria, eu acho que é uma das principais perdas em relação à geração anterior. Vamos lá, eles mantiveram a mesma capacidade de bateria, 3.000 mAh. Em compensação, a tela cresceu meia polegada.
né? A tela é meia polegada maior. E além disso, colocaram um processador que, apesar de ser supostamente mais eficiente, ele é por si só mais gastão, justamente por ser mais poderoso. Então, ele acabou perdendo duração de bateria. Ele perdeu um pouco em relação ao Z2 Play. Você vai ter uma bateria de apenas um dia de uso aqui. Eu consigo 6 horas de tela com ele usando Wi-Fi, cai para umas 5 horas usando 4G. É uma duração para você tirar o telefone da tomada 7h30 da manhã, chegar em casa, sei lá, 7 horas da noite, 8 horas da noite e tá com uns 15% de energia sobrando. Felizmente, em compensação, né, já que essa aqui é uma bateria apenas para um dia de uso, por outro lado, você tem um carregador Turbo Power de 15 watts, né, com a porta USB-C, né, com a conexão USB-C, que carrega o telefone bem rápido, 1h40 ali, 1h50 mais ou menos. Ele já carrega o telefone de 0 a 100%. Então, eu preciso, por exemplo, nessa situação aí que eu falei, chegou em casa, 7 horas da noite, tem 15%. Vai sair de noite, coloca o telefone na tomada, deixa umas meia hora ali, ele vai estar lá na casa dos 40% de novo. Né? O carregador Turbo Power dá uma ajudada nesse sentido. Não é tão ruim, só não é tão bom quanto foi no passado. O primeiro Moto Z Play tinha uma bateria excelente de quase 2 dias de uso. O segundo tem uma bateria de um dia e meio. Esse cara aqui é uma bateria de apenas um dia, tá certo? Agora é a hora da verdade. Você para e me pergunta, Gustavo, ele vale a pena? Considerando o preço oficial, né, de R$ 2.200, ali na casa de R$ 1.200, eu vou dizer que não. Tá? Eu vou dizer que não. Outros concorrentes têm um preço similar, que entrega um pouco mais de coisas, né? Mas considerando o preço do varejo, você já acha ele R$ 1.750. Tá? R$ 1.750 você já encontra ele. Aí é um preço muito bem pago. Né? E além disso, com o passar do tempo, sei lá, estou publicando esse vídeo agora, estou gravando esse vídeo em setembro, digamos que em dezembro você vai procurar esse telefone, é capaz de você achar ele na casa dos R$ 1.500. É possível de achar ele na casa dos R$ 1.500. Até hoje, né, se procura o Z2 Play, você acha ele a R$ 1.300. Né? Então, assim, considerando tudo isso que ele entrega, é uma tela boa para consumo de conteúdo, é uma câmera para vídeo bem legal, né? Só tome cuidado com essa parte do áudio, é uma performance muito boa. Por R$ 1.750, que é o preço que se encontra no varejo, R$ 1.800, tá muito bem pago para esse carinha aqui. De qualquer modo, eu ressalto você olhar concorrentes, veja a análise dos concorrentes, veja outros telefones, né? E procure o preço de todos. Dependendo do teu tipo de uso, você pode preferir um outro telefone de outra marca por entregar mais coisas, tá certo? Mas esse cara aqui, por causa dessas questões que faltou, né, que ele ficou inferior em relação ao dispositivo passado, como faltou P2, faltou flash, uma bateria um pouco inferior, a câmera ainda é muito boa também, mas olha, tem essa questão também do leitor métrico, então pense nessas coisas, tá? Tome essas coisas como pontos e parâmetros, veja como você se define como usuário e se esses pontos que são pontos fortes dele são pontos que te agradam, se os pontos fracos dele são pontos que não te fazem muitas diferenças, tá certo? Essa foi a minha análise sobre ele, eu espero que você tenha gostado do vídeo, deixa um like, se inscreva aqui no canal, se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui no comentário que eu vou tentar responder. Tá certo? Tem algumas coisas que eu não consigo responder, porque muitas vezes o telefone já não está mais comigo, mas outras eu posso responder sim. Gente, muito obrigado, nos vemos em outro vídeo, em outra análise, valeu, tchau, tchau.